Hoje, irmãos, todos nós estamos diante de um Deus. Voltando um pouco aí, ó, 1 Timóteo. É. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Tem uma outra versão, corrigida, ele fala... Como é que fala? Que me foi confiado. A glória do Deus bem-aventurado. O que é isso, Deus bem-aventurado, né? Aí o outro fala Deus bendito. E existem vários versículos que Paulo fala do Deus bendito. Né? Às vezes a gente fica um pouco perdido. O que é um Deus bem-aventurado, um Deus bendito? Porque Deus ficou plenamente satisfeito. É um Deus satisfeito. Né? É um Deus que ele tá feliz. Nós não estamos tratando com Deus rancoroso e um Deus infeliz. Não, nós estamos tratando com um Deus bem-aventurado. O evangelho de Paulo que ele fala ali, conforme o evangelho dele, ele falava desse Deus. Falava não, nos fala até hoje, né? Porque a escritura está aqui, que nós estamos diante de um Deus bem-aventurado, um Deus feliz, um Deus que encontrou em Cristo todas as coisas, como nós acabamos de ver. Ele é o Amém de Deus. É interessante isso, porque nós falamos Amém, né? Eu até podia parar para falar um pouquinho disso aí, né? Que tu não fala Amém, não sabe nem o que é isso, né? Desculpa, não tô desprezando, tá? Mas as pessoas falam Amém, 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 não sabem nem o que é Amém. O que é Amém? Amém, a palavra quer dizer assim seja. É a aprovação daquilo que você está ouvindo, ou daquilo que você está vendo. Então é o amém. Você diz o amém naquilo que você está concordando. Amém é uma palavra selando, vamos usar essa, você está selando em conformidade com aquilo que você está vendo, ouvindo, ou coisa parecida. Então você diz amém. Por que numa oração, né, alguém vai orar e ele faz uma oração e nós dizemos amém. E tem gente que fala amém por uma coisa que ele nem entendeu, e isso, às vezes, pelo contrário, escutou um monte de bobagem, como todo mundo fala amém, ele fala amém também. Tá certo isso? Não, tá errado. Amém não é um complemento de uma oração religiosa, não. Fizeram do amém isso aí, um complemento de uma oração religiosa. Mas o amém, gente, nós devemos entender que ele tem que estar em conformidade com as escrituras. Porque você está em conformidade com aquilo que foi falado. É a mesma coisa sentar aqui agora, vamos dar graça, irmãos, vamos dar graça. E vamos dizer, né, eu vou falar, não tô zombando não, tá? Por favor, estou sendo sincero no que eu vou dizer. Então eu começo a orar, porque o que acontece aí é mais ou menos isso aí. A pessoa começa a orar, Deus grandíssimo, Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus isso, Deus aquilo, porque tu és um Deus de juízo, e nós pedimos que nós possamos perseverar até o fim, para que nossa salvação seja garantida, e que nós possamos andar para que a gente não perca a salvação, e nós pedimos em nome de Jesus. Todo mundo, amém. Amém no quê, gente? Só falou bobagem. Como é que você vai falar amém para isso aí? Como é que você vai falar que é um Deus que está em juízo, é um Deus que rancoroso, né? Esse Deus que está querendo pegar todo mundo para o pescoço? Se você não andar bem, você vai perder a sua salvação, e fala um monte de coisa. Isso está tudo em desconformidade com a Escritura. Isso não é amém, gente. Você está falando amém para uma coisa que não é verdade. Não é o amém de Deus.
o amém de Deus, ele tem em Cristo sempre o sim. É o sim de Deus para nós. É o sim, não é o fim, não. É o sim de Deus para nós. Em Cristo, ele se tornou, Paulo também fala lá em Coríntios, que ele se tornou da parte de Deus para nós santificação, justificação, redenção e tudo mais. Ele é isso, da parte de Deus para nós. E o que nós estamos falando? Para isso nós devemos falar amém. Deus está fazendo algo para nós e nós estamos dizendo amém. Então, quando nós vamos falar amém, ouvindo alguma coisa, veja lá o que você está falando amém, gente. Não é verdade? Veja lá o que você está falando. Porque a pessoa falando outra vez, a pessoa falando um monte de heresia, você está falando amém? Errado. Eu não devo dizer amém. E nessas viagens aí, que os irmãos já participaram de viagens também, às vezes visitando pessoas, coisa e tal, e às vezes você vê a pessoa falando uma oração que não tem nada a ver, né? Aí ele termina a oração, todo mundo fala amém, porque é o complemento de uma oração. Tem que falar amém. Sinceramente, eu não falo amém, irmãos. Porque como é que eu vou falar amém? Se eu sei o que é o amém. Eu não falo mesmo amém, porque eu falo possível, né? Estou concordando com o que ele está falando? Não. E assim que ele está mostrando aí para nós nesse texto, que ele é o amém e a testemunha fiel e verdadeira. Então, irmãos, dizendo isso porque hoje se fala muito amém, amém. Inclusive o amém, amém hoje também, né? É uma coisa errônea. Às vezes a pessoa nem está ouvindo o que o outro está falando. Hã? Oi? Oi? Em termos de oração, a pessoa fala assim, então vamos orar, coisa e tal, e começa, nosso Deus e Pai, aí todo mundo, amém, aleluia, amém, amém, porque nós amém, amém, enfim, virou um monte de amém, aleluia, e ninguém sabe nem que foi orado, nem que foi falado, ficou essa gritaria. Isso não é bíblico, irmãos. Quando Paulo falou, a uma voz glorifiqueis o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quando fala isso a uma voz, é porque uma pessoa está tomando a voz de todos, né, a boca de todos, e ele está orando. Por isso que nós devemos ouvir o que ele está falando, porque ele está sendo minha boca. Então, se ele está orando em conformidade com aquilo que é a Escritura, que é a doutrina, amém. Vai terminar orar, amém, amém. Puxa vida, amém. Isso aí mesmo, nosso Deus, nosso Pai. Né? Agora, essa confusão. Então, eu acredito que essa carta ela tem muito a ver com o próprio estado que está Laodiceia. Porque Laodiceia, nós vamos ler agora, né?